O jornalismo esportivo também teve destaque na Semana de Comunicação na Universidade Estácio de Sá. E olha já que o escolhido foi Evaldo José, o principal locutor da CBN. Ele, o inventor do Que Lindo, é a atração no Estácio Entrevista de hoje. Evaldo José, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo ao nosso Estácio Entrevista. Legal, obrigado pelo convite. Eu que fico muito feliz de poder conversar um pouquinho com você, Jaque, com você, Vinícius, sobre futebol, sobre a carreira, sobre o rádio, sobre o jornalismo esportivo, né? Jornalismo esportivo que não é fácil, né, Evaldo? É feriado, é fim de semana, é abrir mão de muitas coisas. Como é que surgiu essa oportunidade para você? Ô Vinícius, assim, quem pensa no jornalismo esportivo ou qualquer carreira que o cara queira se realizar assim bem, independentemente da área, ele tem que levar em conta que em algum momento ele vai ser provocado para abrir mão de um sábado, de um domingo, de um feriado, de um final de semana. Esse não é um privilégio só do jornalista esportivo. Essa exigência, eu acho que ela pertence a toda a carreira que a pessoa se dedica integralmente. Sei lá, um médico, um bom professor, vai gastar um tempo em casa, ou final de semana também, se preparando. O jornalismo esportivo, talvez um pouco mais em função dos calendários, né? De você ter aí muitos jogos em dias de feriado, aos sábados, aos domingos. Então tem que haver uma predisposição, sim. Mas você já entra no campeonato sabendo qual é o regulamento antes. Então isso te dá uma margem de negociação muito grande, em todos os sentidos, com as pessoas com quem você vai conviver, não é? Com a tua família e também com as pessoas com quem você vai trabalhar no seu dia a dia, né? E, Evaldo, quais foram as pessoas que te ajudaram no começo da sua carreira? Essa pergunta é meio doida, mas a resposta é mais doida ainda. Sabe por quê? Porque eu caí meio que de paraquedas na narração esportiva, no jornalismo esportivo, né? Muita gente ajudou e algumas pessoas ajudaram tentando atrapalhar. Deixa eu te explicar a história. É mais ou menos assim, ó. Eu fui fazer um curso de locução para a rádio aqui no Rio de Janeiro, da Biblioteca Nacional do Rio, Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. E como parte desse treinamento, da parte prática desse curso, tinha um estágio que a gente fazia em várias emissoras de rádio do Rio de Janeiro. Numa delas a gente fazia cobertura de bailes de carnaval na madrugada, é um horário super bacana. Na madrugada você fazendo cobertura de bailes pré-carnavalescos. E nesse trabalho conclusivo do curso, o cara me convidou, um dos coordenadores, para fazer um plantão numa rádio, antiga rádio AM O Dia, juntamente com ele. Só que você não tinha o conforto e o recurso da internet, se apurava tudo por telefone, fazendo contato com as pessoas. E eu fazia esse trabalho de apuração e dar informação para que o plantão divulgasse o resultado no ar. E um dia, cara, a gente ia fazer uma transmissão off-tube lá, um geladão, como se chama, e o locutor que ia narrar ficou preso num acidente que teve aí na Dutra, não conseguiu chegar na emissora. E nós éramos 4 pessoas no estúdio. O cara falou, Evaldo, narra o jogo. Cara, eu nem plantão eu tinha feito, nem reportagem, nada. Eu era um cara absolutamente cru para o trabalho de comunicação assim no microfone. Falei, mas vamos embora, rapaz, não tem, é você ou não tem mais ninguém. Então nós fomos fazer o jogo, era Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro, para me sacanear, entrou com o uniforme número 2 e o Corinthians com o uniforme número 1. Pô, cara, mais de meia hora do jogo eu narrei tudo trocado, tudo invertido, ainda bem que não deu nenhum gol. Mas foi muito ruim, eu tenho esse registro guardado, porque foi uma experiência assim, muito triste. Eu nunca me imaginei narrando futebol ou trabalhando no microfone. Então eu imitei todo mundo que passou pela minha cabeça. Com 10 minutos secou a garganta e eu falava assim pro cara, eu jogava o microfone, eu não consigo mais falar. O cara, não, toma uma água e continua, vamos lá. Porque você para 2 segundos no rádio, é uma eternidade. O cara não está ouvindo nada, ele tem que ter barulho, tem que ter algum som. Rádio é som. Então você tem que falar, tem que preencher esse espaço. E foi muito ruim. Quando terminou a transmissão, o meu coordenador lá, o chefe, que tinha chegado durante a transmissão, falou, ô Palatinhas, que vem cá, é o meu sobrenome, muito obrigado, mas volta para a produção e fica aí que é o seu lugar. Se há uma coisa para a qual você não serve é para trabalhar no microfone. E eu fiquei 6 meses na produção,
Mas a partir desse momento eu comecei a prestar atenção, observar, ouvir, assim, lembrar das coisas que eu tinha ouvido. Meu pai ouvia muito rádio, sou do interior do Paraná, então ouvia muito rádio do Sul. Parece que tudo aquilo começou assim a reverberar bastante e eu comecei a prestar atenção. 6 meses depois, eu pedi uma nova oportunidade para ele. E aí eu entrei no jornalismo esportivo assim, muito devagarinho, muito aos pouquinhos, muito aprendendo. Como eu acho que eu tenho que continuar ainda hoje. Então, até quem disse, você não serve para isso, eu acho que me ajudou demais para impulsionar e alavancar o início da minha carreira. E durante esse período, até você ter uma nova oportunidade, o que você fez? Cursos? Aprendeu como respirar, de repente é importante no meio de uma transmissão? Isso, e principalmente, cara, Vinícius, eu passei a ouvir. Eu devorava as transmissões de rádio, todo lugar que eu ia, já era um vício que eu tinha em função da minha infância. E eu passei a ouvir mais ainda, prestar mais atenção, porque acho que o grande barato, não só no rádio, mas em qualquer área que você atua, no jornalismo ou em qualquer outra área profissional, é você ser você, o Vinícius, a Jaque, o Evaldo, e não você ser o grande imitador de fulano ou de Beltrano. Então, assim, como criar um estilo próprio, como fazer alguma coisa que não seja uma imitação clara, assim, escrachada de uma pessoa que já tem uma carreira consagrada. Então, eu comecei muito leve, né? Eu comecei mesmo fazendo depois um pouquinho de reportagem e aí já passei para começar a narrar em estúdio, que é onde você faz um laboratório de narração, assim, até depois chegar a participar de uma transmissão no estádio, que já é um estágio mais... No estádio é fácil, cara, é difícil no estúdio. É verdade. E, Evaldo, como que você iniciou o seu trabalho na Rádio CBN? Então, antes de chegar na CBN, eu passei pela rádio, essa rádio AM O Dia, que foi meu primeiro grande laboratório. Depois fui um tempo na Rádio Tamoio, 2 anos na Rádio Tamoio. De lá para a Rádio Tropical FM, a primeira FM a fazer futebol aqui no Rio. Era música, notícia, futebol, pagodão, era um esquema muito bacana. Uma pena que tenha mudado a sua programação para ceder para um espaço religioso. E aí eu fui para a Rádio Brasil, que foi um grande laboratório de jornalismo esportivo mesmo, uma rádio que revelou muita gente para o meio esportivo do Rio de Janeiro. Fiquei 4 anos na Rádio Brasil e depois eu fui para o Sistema Globo de Rádio. Fiquei os 2 primeiros anos na Rádio Globo, narrava futebol e fazia também as leituras do Globo no ar, da parte da tarde, né? E trabalhava assim, ajudando na redação e na produção do futebol. E desde que a CBN no Rio de Janeiro, ela entrou em FM, precisamente 4 de julho de 2004, é que eu passei a narrar exclusivamente para a CBN. O único momento que eu vou ter a dividir um pouquinho a função foi em 2009 e até a Copa do Mundo de 2010 na África, quando houve a fusão da Globo e da CBN em função de um ajuste de frequências de AM, de FM e tal. Mas cheguei na CBN percorrendo essa trajetória anterior, né? Agora, já que muita gente pensa que o narrador só chega no estádio, vai assistir o jogo, vai passar os lances para o ouvinte. Não é bem assim não, né, Evaldo? Como é que é a sua rotina de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Então, Vinícius, a rotina, assim, cada um cria a sua, né? Dizem que locutor esportivo tem muitas manias, acaba criando muitas manias. Eu tento evitar um pouco isso, mas a minha rotina, ela deveria ser de não tomar café, não tomar refrigerante e não comer chocolate em dias de transmissão, principalmente, ou durante a transmissão. Eu não respeito muito cegamente isso, não. O meu ritual é assim, de chegar cedo no estádio. É de tentar saber qual é a transmissão que terá, qual o evento, tem que me preparar para aquilo. Porque a pior coisa que existe numa transmissão é você passar o recibo da incompetência e do desconhecimento. Então, poxa, vou chegar amanhã, tem Fluminense e Coritiba. O que eu sei sobre o jogo? Sobre o histórico desse confronto? O que eu posso lembrar aqui? Pô, cara, 2009, estive lá em Fluminense e Coritiba, naquele jogo dramático, naquela violência, morreu um policial. Onde mais que eu lembro de Fluminense e Coritiba? Então eu tenho que me preparar para o que significa o jogo para o Fluminense e para o Coritiba. Para quando você abrir o microfone, você municiar o seu ouvinte, presenteá-lo, brindá-lo com informações que vão além do senso comum. Eu quero abrir o microfone e falar, pô, hoje vamos ter um jogaço. Tá, pode não ser. Entende? Então, uma coisa assim, que seja mais conteúdo mesmo, né? Relevante para o cara que está ouvindo em casa, que faça diferença para quem torce para o Flu, para quem torce para o Coritiba. Então, o ritual
é chegar cedo, você chegar em cima da hora, a pior tristeza que existe para quem vai trabalhar no microfone ou diante das câmeras, porque você não tem o tempo de se preparar. Quando você vai para o ar, você é o retrato da sua preparação. Então, se você se preparou bem, você improvisa. Se você não se preparou bem, você não improvisa. Então, o improviso que o cara é capacidade para perceber o que é mais importante. O que tem que entrar para o ouvinte agora? É uma matéria ao vivo, agora com o presidente dando uma declaração bombástica, ou a matéria maravilhosa gravada que eu fiz com o cara que está na reserva hoje? Poxa, Evaldo, mas a minha matéria não entrou. Interessa, a declaração do presidente foi bombástica, foi ao vivo. Então, a sensibilidade é que permite colocar assim na balança e saber aquilo que vai entrar, né? Fique com a gente, o Estácio Entrevista volta em instantes. Olha, é claro que o resultado depende do aluno. E eu estudei muito, mas ter tido aula com defensores, promotores e juízes fez uma grande diferença quando eu fui fazer a prova da OAB e fiquei em primeiro lugar. Vestibular Estácio. Eu acabei de passar no vestibular da Estácio e eu já me surpreendi. Quem mais vai a diversas editoras, compra todos os capítulos que eu preciso, monta o material e me dá sem custo. Olha isso! É incrível porque fica muito mais fácil de estudar e de consultar e eu ainda economizo uma grana fácil por mês. Vai por mim. Existe uma Estácio que você precisa conhecer melhor. Vestibular Estácio. Vem estudar com a gente! Evaldo, uma frase que me chamou muita atenção: o rádio é som. Só que hoje existem as redes sociais, existem também as câmeras nos estúdios, né, das próprias rádios. Como é que você vê esse momento de modernização da rádio? Esse momento multimídia, digamos assim. Boa, Vinícius. Eu acho que também é um momento multimídia. Na verdade, acho que não é uma convergência plena ainda, né? Mas é um momento assim de transição para uma convergência. Eu tô achando, a gente está achando, os especialistas entendem assim, né? Todas as mídias convergindo num caminho interessantíssimo e todas elas acopladas à rede virtual, à internet. E aí a sua pergunta é interessante porque a gente trabalha muito com as redes sociais. Ela permite hoje uma relação com o ouvinte de rádio inimaginável 15, 10 anos atrás. Porque você tira o seu ouvinte de uma participação meramente passiva, onde ele apenas ouve, e traz ele para acrescentar alguma coisa na sua programação, na sua transmissão, e em alguns casos até para interferir diretamente no seu conteúdo, naquilo que você produz. E é muito legal quando você aposta no poder de colaboração e de inteligência do seu ouvinte. Seja o cara, sei lá, mandando mensagem pelo Face, com a pergunta dele, com o comentário, com a denúncia, com a crítica, com a sugestão, seja pelo Twitter, qualquer caminho, ou pelo site da própria rádio, o cara tem um espaço lá para entrar e manda mensagem na hora. E assim, eu procuro, eu tenho esse cuidado de, até em respeito ao cara que está me acompanhando, está me mandando a mensagem, de tentar registrar todas as mensagens que eu puder, sem descuidar do espetáculo que eu estou narrando lá. E posso dizer aqui, com a maior honestidade, que em 99,99% das vezes, isso acrescenta e enriquece a minha transmissão. 0,01% das vezes atrapalha a minha transmissão. É como se eu dissesse, poxa, eu não perdi a qualidade da minha transmissão, eu não perdi o lance de perigo, eu não perdi o gol que eu tinha que narrar para o meu ouvinte, porque eu estava registrando a participação de um internauta, de um ouvinte. Então, se você souber fazer isso, o campo é muito grande. É muito grande. A bola sai pela linha de lado, você tem momentos que você pode tornar a transmissão dinâmica, viva, atraente, gostosa, aprazível para o ouvinte, mesmo quando é um peladão, quando o jogo é horroroso. Porque quantas vezes você tinha um jogo desesperador, de horrível, de péssimo, que a bola não saía do meio de campo, nunca entrava na área e o cara tinha que ficar inventando emoção, aí passava uma bola 10 metros do gol, o cara gritava, quase! Mas o ouvinte não tinha o recurso da imagem. Hoje ele tem o recurso da imagem. Você acaba de narrar um lance, e se o cara não está vendo em tempo real, no pay-per-view ou pela internet, daqui a pouquinho ele vai ter o lance na internet.
Ainda mais se for um lance de perigo, um polêmico, um gol, enfim. Então tem que respeitar o ouvinte. Você tem que dizer para ele o que você está vendo. Não inventar, não criar uma fantasia. Eu acho que, assim, isso te dá credibilidade. Ele vai te respeitar porque você é honesto com ele, não porque você é um cara que inventa uma situação que não existe. Então, isso é muito bacana. E aonde que eu tenho retorno disso? Nas redes sociais. Eu estou dizendo para ele, mas eu também estou ouvindo. Então, sempre que eu posso, eu respondo, cara, manda mensagem, vou dialogando e vou também tocando a bola, acompanhando a transmissão, que é fundamental. Perfeito. Evaldo, a pergunta que não quer calar. Como surgiu a expressão que lindo, que lindo, que lindo? Pois é, esse foi uma situação meio interessante, né? O jogo era Flamengo e Vasco, o jogo do tricampeonato do Flamengo e o gol do Petkovic. Eu trabalhava na Rádio Brasil e narrei esse gol gritando que lindo, que foi uma expressão assim, espontânea que surgiu. Mas assim, que depois, quando o gol foi reproduzido ao longo da semana, várias pessoas gostaram da maneira como o gol foi narrado e um deles disse assim para mim, Evaldo, não diga que lindo só numa situação especial, diga sempre, em todos os lances, em todos os gols, porque para o torcedor não existe gol feio, o gol é sempre bonito, é sempre lindo. E esse cidadão, esse mestre, foi o Luiz Mendes. E então eu tenho muito respeito, muito carinho, muita reverência por tudo que eu ouvi dele. E uma das coisas que ele me incentivou na minha carreira foi quando ele me chamou e falou, garoto, vem cá, não existe gol feio. Para o torcedor, pode ser de barriga, de canela, de qualquer impedido, é que lindo. Pode ser contra, é que lindo sempre. E aí eu falei, Mendes, então, cara, se o Papa disse, está dito. Então, a partir de hoje... E aí fui sempre repetindo assim, que lindo, que lindo. Só disse duas vezes, né, que eu não gritei. Foi o gol do Thierry Henry, da França, contra o Brasil lá na Copa de 2006, em Frankfurt, quando o Brasil perdeu. Foi eliminado da Copa. Eu disse, que pena, ao invés de dizer que lindo. E queria traduzir com aquele gesto de que pena toda a trajetória daquela seleção, desde quando foi convocada até aquele último momento, aquela decepção total na Copa da Alemanha. Perfeito, Evaldo. E qual o gol mais marcante da sua carreira? Tem algum? Rapaz, tem alguns gols, né? São tantos jogos, eu tenho uma péssima memória. Eu não consigo guardar assim, eu queria ter uma memória melhor para lembrar tanta coisa bacana, tanto gol emocionante. Eu acho que com cada clube eu tenho um gol assim muito legal que eu gosto de lembrar. Nesse momento, assim, por acaso, eu vou lembrar um gol do Washington contra o São Paulo no Maracanã. Uma virada épica do Fluminense, uma vitória, perdão, épica em cima do São Paulo. Naquelas semifinais, naquele campeonato, aquela reta final ali, antes de pegar a LDU 2008, Sim. O Fluminense derrotou São Paulo, e derrotou o Boca, e o gol do Washington no último minuto foi foi um momento muito legal. Eu acho que eu estava assim, muito bem, o jogo todo, e culminou numa bela descrição, né, do que eu estava sentindo quando eu vi o Washington fazer aquele gol e derrubar um time do São Paulo que era praticamente imbatível. Um dos favoritos absolutos para ganhar aquela Copa Libertadores. E caiu diante do golpe de um cara que era, assim, uma pessoa fantástica e um grande atleta naquele momento, Washington. Verdade. Evaldo, qual seria a receita para se ter sucesso em rádio? Pô, essa pergunta eu não sei responder, não. Receita? Ô, Jaque, não, assim, não para ter sucesso somente no rádio. Eu acho que em qualquer profissão que o sujeito, que a pessoa escolher, né? De se entregar, de lutar pelos seus sonhos, de acreditar que ela pode alcançar os seus objetivos, de que o mercado hoje está dilatado de tal maneira que existe espaço para quem é competente, para quem vai produzir alguma coisa que seja conteúdo, que seja relevante. Então, assim, que as pessoas acreditem que é possível, que elas podem chegar lá. Aliás, me permita, receita de sucesso para a rádio, fuja delas. Manual pronto não existe. Há um caminho assim a ser trilhado, depende da sua escolha, da sua vocação, do que você quer, o que te realiza. É diferente quando você trabalha com alguém que gosta de fazer aquilo. E de alguém que faz aquilo para cumprir rotina, para cumprir horário, para cumprir ritual.
é diferente. Quando a pessoa veste a camisa, vibra com as coisas que dão certo. Então, assim, não há receita ou manual. Ó, esse é o manual, quem seguir esses 4 pontos aqui vai se dar bem automaticamente. Não, mas há um caminho a trilhar. E alguns pré-requisitos são importantes, né? Um respeito profundo a quem trabalha do seu lado. Por quê? Porque quem tem competência, quem tem dedicação profunda, vai ser reconhecido. Mais cedo ou mais tarde vai ter o seu lugar sempre reconhecido. E aqueles que estão ocupando formalmente os seus lugares, o próprio mercado vai se encarregar de tirá-los naturalmente. Então a pessoa lutar, se preparar bem, investir na própria formação, ter uma boa preparação, eu acho que esse pode ser um caminho. Evaldo, você falou a respeito de mercado de trabalho. E o rádio no Rio de Janeiro, principalmente esportivo, viveu uma grande transformação com a saída do José Carlos Araújo, que era um ícone da Rádio Globo, né, a ida do Penido, a Tupi também perdeu muito. Uma curiosidade, o Evaldo José não recebeu uma proposta para ser o narrador número 1 da Globo? Vamos falar sobre o final da novela? Tá certo. Não, o meu comentário é o seguinte, eu sou fã, acho o garotinho realmente um ícone, concordo com suas palavras. Foi uma mudança, foi um reboliço que aconteceu no Rádio do Rio, altamente saudável para o rádio. O rádio esportivo é um negócio estranho, rapaz, assim, a renovação é muito lenta, então é preciso que haja espaço. Agora é muito legal, você vê a quantidade de rádios em FM transmitindo futebol, a quantidade de emissoras que tem a sua cabine para fazer transmissão hoje no Engenhão, gente que está viajando, acompanhando os clubes. Eu fico feliz com o movimento de renovação, de revitalização do rádio esportivo. O Rio de Janeiro tem uma história. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, as rádios do Rio têm uma marca impressionante na formação do estilo, do jeito de narrar futebol do Brasil inteiro. Aonde você vai transmitir futebol e as pessoas ficam comentando, ficam lembrando, você colhe hoje louros que não são seus, são de pessoas que passaram antes da gente pelo rádio. Então era legal, o rádio precisava dessa revitalização e eu torço muito mesmo, honestamente, para que ela dê muito certo. Como é que é o Evaldo longe dos microfones? Um cara feliz, tranquilo. Deus para você, Evaldo. Tudo na minha vida. O maior sonho? Ai, meu Deus do céu, ver os meus netos crescerem um dia. A palavra rádio para você, o que significa? Rádio é emoção, rádio é sensibilidade. Eu não consigo descrever o rádio com uma palavra só. E a maior paixão, Evaldo? Minhas 2 filhas. Vinícius, será que tem como a gente pegar agora o Evaldo pelo pé e pedir uma palhinha daquele gol do Petkovic aqui ao vivo? Eu acho que tem que ter. Deve ter também muito acho, pra gente torcedor poder do encerrar. Flamengo Faz isso assistindo, não, né? vai estragar o programa. Pra gente encerrar com chave de ouro, Chave não, de ouro, Vinícius? com certeza. Uma palhinha? Vamos lá. Dá pra ser, Evaldo? Eu nem lembro mais o lance, me ajuda a lembrar o lance. Foi uma falta, aos 43 minutos. Pertinho da área, Petkovic preparado para a cobrança, barreira formada. Torcedor do Vasco da Gama já comemora, mas o Pet está chegando, é um momento especial, Maracanã lotado. Elton atento, Pet vai para a cobrança, autoriza o árbitro, vai para a bola, Petkovic caminhou, mandou para o gol. Que lindo! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão. Pet, um gol espetacular, um gol extraordinário, maravilhoso. Pet abraça o Zagallo, o torcedor comemora e a festa acontece. O Mengão é tricampeão. É fera demais, né? Bom demais, né? Fico triste porque foi em cima do meu Vasco, sabe, Vinícius? Mas, né? Pois fazer é, o quê? acontece. Mas o Evaldo é um cara que tem bom gosto, ele sabe torcer, né, Evaldo? né? Muito obrigado pela presença no Estácio Entrevista, Evaldo. Para mim foi um prazer Vocês vão imenso cortar, te vocês entrevistar. prometem aqui que vão cortar esse pedacinho do gol? Vamos tirar isso fora na edição, né? Tá prometido aqui, então, valeu, obrigado. Esse é o principal lance do programa. Evaldo, muito obrigada pela sua presença. Posso ter certeza que Nova Friburgo, as portas da Estácio vão estar sempre abertas para você. Foi um prazer imenso conhecê-lo e poder trocar essa ideia com você. Obrigado, Jaque, Vinícius, aí, obrigado a todos vocês. Tomara que vocês se divirtam vendo depois esse nosso bate-papo aqui. E eu teria o maior prazer em recebê-los ouvindo a transmissão da CBN e também curtindo lá o nosso papo no Face, no Twitter e no blog evaldojosé.com.br. Parabéns pela preparação, pela dedicação, pelo amor ao jornalismo, em qualquer área que seja. A gente precisa de jornalistas que não sejam comprometidos
só com o aspecto financeiro ou com outros interesses. O mercado carece também de gente que queira fazer jornalismo por amor à profissão. Obrigado, Evaldo. Até a Muito próxima, obrigada. Jaque. Até a próxima. Estácio Entrevista fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Evaldo. Eu tô meio Momento gripada. da tosse, vamos todos. Eu tô gripada, Aqui eu tenho uma desculpa. água aqui. Eu tô aqui. Prenderam mal o tempo Poxa, bom. eu percebi, tentei enrolar, É que eu tô mas é muito bravo. gripada, cara. A CBN usa muito nessa questão da rede social. Como é que você vê esse momento de modernização do rádio? Eu acho que a gente está vivendo um momento assim de uma transição muito bacana. Desculpa, irmão. Barulho passou na frente da câmera. Deixa eu cortar lá. Perdão. Como é você longe das câmeras? E também, não, peraí, das câmeras não, né? Pode? Fique com a gente. O Estácio Entrevistas volta... Não. Aê! Pô, os caras mandaram narrar um gol, cara. Ah, tem Pô, que ter, tem que ter edição, Tem hein? que ter foto, mas Tem que ter edição, hein? Eu morava em Carmo, no interior do estado do Rio, e vim estudar enfermagem na Estácio de Sá, em Nova Friburgo. As despesas com aluguel, transporte, alimentação e mensalidade da universidade eram pesadas demais para os meus pais estarem me ajudando. O FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, foi a solução que eu encontrei para poder cursar a faculdade de enfermagem e assim poder realizar o meu sonho. Hoje eu trabalho em Nova Friburgo, continuo meus estudos e falta pouco para me formar. Não estou preocupada com a dívida porque eu tenho 1 ano e meio após a conclusão do curso para começar a pagar o financiamento. O meu sonho de concluir o curso de graduação em enfermagem eu estou realizando graças ao FIES e à Estácio de Sá. Eu estou escrevendo a minha história. Venha você também escrever a sua aqui na Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo. Assim como Tayane, milhares de jovens não têm condições de arcar com as despesas de um curso superior. Mais um motivo para estudar na Estácio. É só se inscrever no Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Preste atenção, para se candidatar ao FIES é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino superior não gratuita e que esteja cadastrada no programa, como a Estácio. E você pode estar matriculado em qualquer curso avaliado pelo MEC com conceito igual ou maior que 3. O FIES é um programa criado pelo Ministério da Educação. O financiamento é de até 100% e a taxa de juros 3,4% ao ano. Você deve estar se perguntando, e quanto tempo eu terei para pagar a minha dívida? Você tem até o triplo de duração do seu curso para quitar seu financiamento e só começa a pagar 18 meses após a conclusão do curso. Incrível, não é? Então, basta fazer a inscrição no FIES e para isso você deve acessar o site fispies.portal.mec.gov.br e preencher a ficha disponível no portal. Depois, é só comparecer a Estácio com os documentos que comprovem as informações apresentadas na ficha de inscrição, como, por exemplo, o comprovante de renda familiar. Feito isso, é só aguardar o documento de regularidade de inscrição. O passo seguinte é procurar uma agência da Caixa Econômica Federal com toda a documentação em mãos. Se o financiamento for aprovado, o aluno assina o contrato. Você pode solicitar o financiamento a qualquer momento, mesmo que o semestre já tenha começado. As mensalidades pagas você vai receber de forma retroativa ao longo do período. Durante o curso, o aluno vai pagar ao agente financeiro somente os juros do financiamento, um valor de, no máximo, R$ 50 por trimestre. O financiamento, você já sabe, só começa a pagar 1 ano e meio depois de formado. E aí, o que você está esperando?